Hi guys, Jonas here. Olha, eu vou fazer um videozinho diferente aqui porque eu fiz uma série de perguntas para algumas pessoas só para atiçar a curiosidade. E aí eu decidi fazer um videozinho rápido para explicar algumas coisas. Isso aqui tanto é importante para quem está iniciando agora o processo de aprendizado do inglês, quanto para quem já fala o idioma ou já está na metade do caminho, digamos assim, e queira ter uma noção diferente sobre vocabulário. O inglês não é como o português. O português é basicamente latim. Basicamente o português veio de Roma e foi vulgarizando ao longo do tempo, foi perdendo as propriedades exatas do latim e foi se modificando, certo? Então, palavras que no latim tinham um sufixo, no português tem outro, a pronúncia foi mudando aos pouquinhos, a gente tem reformas ortográficas de vez em quando, mas é sobre o inglês. Será que o inglês é tão uniforme assim? Porque a gente tem palavras como worry, preoccupation, que são basicamente a mesma coisa. Porque a gente chama o animal quando está vivo de pig, mas quando está no prato da gente para ser comido, a gente chama de pork. Esse outro animal é cow, mas quando está no prato da gente é beef. Porque nós temos bomb, pump, que na tradução para o português as duas são bomba. Segredo, secreto, a gente tem duas palavras no português, no inglês é só secret. E porque algumas palavras são consideradas vulgares e outras são consideradas não vulgares, normais, formais, certo? Então vamos lá. A gente precisa entender que nem sempre na história da Grã-Bretanha tudo foi tão bem divididozinho como vem nos dias de hoje, que não é assim. Tão bem só a divisão territorial, mas a divisão cultural é bastante complicada. Ao longo do tempo, a Inglaterra passou por vários tipos de divisões, vários tipos de reinados, certo? Isso fez com que idiomas diferentes fossem se misturando. Nórdico, tinha os celtas, os escandinavos, e vai misturando aquilo. E palavras de um se misturam com de outros, e a pronúncia vai mudando, e a escrita, quando chega o Império Romano, que adota uma escrita, vai tentar com um alfabeto escrever palavras de um outro idioma. Isso aí, imagine a loucura, tá ok? Então quando a gente vai olhar as origens do inglês, é bastante colorida, certo? A origem é bastante colorida. Por quê? Porque vem de vários lugares diferentes. Então existem vários gráficos aí pela internet, você pode pegar o que mais agrade. Eu peguei esse aqui, mas eles vão trazer mais ou menos os mesmos números. Inglês é uma língua germânica. Eu não concordo. A estrutura que a gente usa vem em grande parte do latim. Não, mas se troca tudo. Não é tudo que é trocado. Não, mas para a pergunta se troca as coisas. Mas no português também trocava antigamente. Não é tão fácil assim dizer o inglês é uma língua germânica, o inglês é uma língua de Roma, vem do latim. Porque na verdade é uma mistura. Certo? 29% do vocabulário do inglês atual, isso é estimativa. Todo dia é criada palavra nova e palavra deixa de ser usada. Mas uma estimativa de que 29% venha do latim, outros 29% vem do francês. Se você pegar um texto em francês, vá no Wikipedia, coloque Brasil e escolha o idioma francês. Dá para entender o texto, porque tem muita palavra parecida com o português. O som é completamente diferente. Mas a escrita parece demais com o nosso idioma. Por quê? Porque os dois vêm do latim, assim como o espanhol. Então aqui, já imagine de onde veio essa mistura. Veio de quê? De um território conquistando o outro, invadindo a terra do outro. Então, por exemplo, como eu coloquei aqui, pig é um animal vivo. Por quê? Porque lá para 1060, se eu não me engano, 1066... o que veio a ser a França, aquele povo, invadiu a terra dos bárbaros que viviam na Grã-Bretanha, naquela ilha maior. E o que foi que aconteceu? Essas pessoas dominando a terra faziam com que os bárbaros, os pobres, os sujos, fossem caçar, fossem criar os porcos e trazer para a mesa deles. Então, os dominadores só viam o bicho quando já estavam no prato. Só viam o bicho para comer e chamavam de pork, eu não sei qual era a pronúncia da época. Já quem criava o bicho ou quem saía para caçar, chamava por outro nome, que veio a ser pig no inglês moderno. E o que foi que aconteceu? A pessoa servindo o serviçal
escutava na mesa ele chamando de pork e em casa as outras pessoas chamavam de pig. O que foi acontecendo? Essa pessoa começou a usar as duas palavras. Só que começou a usar uma para o animal vivo e a outra para o animal morto. A mesma coisa aconteceu com cow, beef. Beef não é um corte como no Brasil, bife de frango. Bife não é isso, bife é boi, bife é bovino. Já houve a escrita dessa forma aqui, de onde vem bovine no inglês, bovino no português, boi. Então, quando você diz um bife de frango, você na verdade está dizendo um boi de frango. Não faz muito sentido, não é um corte. Ou, beef não, beef. Por isso também que palavras ao longo do tempo vão modificando e elas se dividem. Não, mas bomb, pump... Pump é quando tem aquela bomba para levar água para a caixa d'água, tudo bem. E bomb é mais para quando uma coisa explode. Sim. No português as duas são bomba, por isso que nós temos bombeiro. É aquela pessoa que bombeia a água para apagar o fogo. Olha que coisa louca. Então, bomb, pump. Não, mas um é com B, outro é com P, não tem nada a ver. Veja o desenho das letras. Se você pega um P e você faz outra barriguinha, vira um B. Até o desenho das letras é parecido. Por quê? Porque vieram da mesma origem. O P nada mais é do que um B sem voz. Como é que se diz um B sem voz? Um B sem voz é P. É um P. Um G sem voz é um K. Por isso que nós também temos algo que eu não conto pra ninguém é segredo. Algo que eu não conto a ninguém é secreto. Dentro do próprio português nós temos C e G se trocando um pelo outro. E não é a letra C, porque C também pode ter som de S. Ele não se troca com o G nessas situações. Ele vai se trocar com o S, com o Z, até com a letra T. O T aqui, por sua vez, se troca com a letra D. Por quê? Porque um D sem voz vira um T. Olha, sem voz nenhuma. T. Por isso que no inglês nós temos secret. É mais ligado ao latim antigo. Se você for dar um estudo fazer um estudinho sobre isso, ler textos do português de 1800, você vai ver que a escrita do português antigo parece muito com a escrita de várias palavras do inglês moderno, porque o inglês mudou a escrita menos do que o português. Então aqui nós temos palavras como shit, nós temos feces. Essa daqui é palavrão, mas essa daqui é normal, até é usada na medicina, em estudos biológicos e tudo mais. Por quê? Imagina o pai, nobre, chique, educado, letrado na filosofia, na hermenêutica, coisas da Grécia e de Roma. Tem o filho criado pelo serviçal, ou pela serviçal, uma babá. E essa babá diz shit quando o menino faz cocô no chão. Aí o menino começa pequenininho lá a imitar e faz shit, shit. O pai, não fala isso, menino, isso aí é linguagem das pessoas pobres, isso é das pessoas sujas, desses bárbaros. Essa palavra é feia. E a outra palavra não, é a correta. Até hoje, o inglês vulgar, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de... O inglês do dia a dia, o inglês mais básico, usa palavras como worry, por exemplo. Oh my God, I'm so worried about her. Tô tão preocupado acerca dela. Quase ninguém vai dizer, oh, I'm so preoccupied. Porque essa palavra já soa muito snob, uma pessoa que se acha dependendo da situação. Mas no meio acadêmico, na psicologia, vai se usar muito esse tipo de palavra, preoccupations. O estresse que é causado por isso. É por isso também que essa palavra aqui, que veio da França, pes, é considerada palavrão. Não vem de línguas bárbaras, eu acho. Mas existe uma história por trás. Então sempre tem algo cultural, ok? Quando você começa a entender, então eu tenho que aprender o inglês sabendo que uma grande parte dela parece com português. Então elephant realmente é elefante. Mas bird não tem nada a ver com passarinho ou com ave. Deve ser porque bird é uma palavra germânica, veio de outra origem. Então eu não vou traduzir como isso. É tanto que elas não se encaixam tão bem, certo? Tradução, palavra por palavra, é uma coisa que eu sempre digo, não faça, porque você vai se viciar. E depois que você se vicia, para tirar o vício é muito difícil. Seu cérebro já fica todo moldado aquilo. Para mudar,
é sofrimento. Já trabalhei com muito aluno viciado em tradução. Eu quase que receitava medicamento para eles, porque realmente é complicado de se tirar. Mas então, prestem atenção na origem da palavra, na possível origem, porque isso pode ajudar demais a sua compreensão. Você vai começando a desvendar os sons. Quer dizer que o som do sh pode ser substituído por t ou por s. Emoção, emotivo. Por isso que no inglês é emotion, mas é escrito com T. Porque o som de s, esses dois são conectados, e o t, ts, t, ts, o T é conectado com S. E o s, se eu colocar a voz, vira um z. Então todas essas letras vão se misturando e vão formando esses idiomas que a gente tem hoje. Ok? Qualquer pergunta, me faça. Por favor, não deixe pergunta escapar, que eu posso dar algum tipo de explicação, ou posso descobrir, porque eu também não sei de tudo, tá ok? Bye. See you in the next video. Bye.